eram anjos, eram seres extraterrenos. Os habitantes de Sodoma e Gomorra quiseram, eu não vou usar o verbo usado em capela para esse tipo de coisa, mas isso é uma brincadeira aqui, pessoal. Qual o problema de Sodoma e Gomorra? Que esses se explicaram em um dos livros que eu comecei a escrever em 1990, sei lá quando. Javé lidava com diversos quesitos que aos nossos olhos parecem não existir. As trevas luciferianas, que pretendiam dominar a terra a qualquer custo para que o tal suzerão celeste não viesse ajudar a massa de manobra que ele tinha aqui na terra, que éramos nós. As trevas haviam promovido uma espécie de um excesso no comportamento psicoafetivo sexual dos homens e mulheres que viviam na região dessas cidades, e eles começaram a praticar sexo com animais. Da falta do zelo higiênico desse processo, havia surgido um vírus que, caso saísse das fronteiras de Sodoma e Gomorra, esse vírus tinha um poder tão letal que destruiria todos os mamíferos, não seria só a espécie humana. Era um vírus, salvo engano meu, pelo que eles disseram, que atacaria todos os mamíferos. Então, como isso era um plano das trevas, para acabar a espécie humana. Por quê? Porque para a espécie humana haviam convergido todas as origens de seres extraterrestres que vieram para cá exilados, que perderam seus corpos originais, cujas almas ficavam agora na espiritualidade terrena e iriam renascer como animais na espécie Homo sapiens, esquecendo de todo. Então, o que estava em jogo era isso. As trevas queriam aniquilar a raça humana, colocando um impasse terrível na situação terráquea, para que as trevas continuassem dominando a Terra e ela jamais fosse reintegrada à convivência cósmica, já que ela estava isolada dessa convivência. Javé, ou Yavé, ou Jeová, o nome aí a gente dá como quiser, sabendo disso, tomou a decisão de destruir Sodoma e Gomorra, pois não lhe era possível isolar o vírus. O equipamento que ele dispunha quando veio para essa missão na Terra não lhe permitia tanto, e nem dava para ele esperar a vinda de outras naves, laboratórios, sei lá como a gente deve chamar isso. E ele tomou a decisão, então, de promover uma explosão nuclear limpa naquela região, sendo essa a única maneira dele destruir o vírus e destruir todas as pessoas que estavam já contaminadas pelo vírus. E foi assim que os dois anjos do Senhor foram lá, só viram Ló e a família de Ló, livres dos vírus, eles eram tementes a Deus, como se dizia, então não faziam esse tipo de prática sexual, e nem haviam se contaminado com outros que faziam. Mas parece que a mulher de Ló tinha algum tipo de problema, tanto é que a Bíblia conta que o anjo disse: olhem, saiam urgente e não olhem para trás. A mulher de Ló parece que olhou para trás, ou melhor, atrasou-se, e a radiação proveniente da explosão nuclear limpa terminou desintegrando-a, ou coisa parecida, e na Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. O fato é que Jeová teve que tomar decisões duríssimas, dentro de um planejamento que cabia a ele levar adiante, para tornar possível a vinda desse suzerano celeste, numa primeira vez nascendo num corpo humano, e numa segunda vez vindo como autoridade celestial que ele é. Cabendo, portanto, a Jeová e a sua equipe a superintendência de todo esse processo de reintegração cósmica da Terra. Acima de Jeová permanecia a assessoria mais direta do Mestre, aqueles anjos que a gente conhece na Terra com os nomes de Gabriel, Rafael, Miguel, e o Mestre Jesus, que não usavam desse tipo de expediente, mas coube a Jeová fazer o trabalho sujo. Mas por que Abraão? Porque já estava em curso, há muito tempo atrás, uns bons 2000 anos antes da época que Abraão viveu, ou seja, agora a gente está voltando 6.000 anos atrás, num tempo em que aqui na Terra existia de tudo. Todos os livros da antiguidade terráquea
falam de que houve um tempo na Terra em que existiam filhos de homens e filhos de deuses. Os filhos de homens eram aqueles gerados a partir do consórcio sexual normal de um homem e de uma mulher, e esse filho herdava, portanto, em tudo a condição genética dos seus pais. E em tudo os seus pais eram semelhantes. Mas existiam filhos de deuses, assim chamados nos livros da Antiguidade, que se referia aos seres, na época chamados de deuses, que aportavam a terra, tinham relações sexuais com as mulheres terráqueas, eram gerados, então, filhos e filhas. Estes, assim gerados, se herdavam da sua mãe o componente genético terráqueo, portanto, em tudo se assemelhavam aparentemente aos terráqueos, mas em herdando do pai uma componente genética que não era terráquea, esses, assim gerados, apresentavam certas características que os diferenciavam do resto da humanidade. Que características eram essas? Alguns nasciam com a pele tão branca que pareciam seres reluzentes. Outros tinham, além de pele branca, uma capacidade intelectual muito acima da condição animal cerebral da espécie Homo sapiens. Outros tinham certos poderes paranormais. Mas a Bíblia descreve uma dessas características que todos os seres que foram criados a partir da invasão da Terra pelos Anunnaki, na sua versão mais recente, e Zecharia Sitchin é um autor que escreve livros maravilhosos sobre esse assunto. O livro Gênesis cita que o primeiro protótipo criado a partir dessa chegada dos Nephilim, e a Bíblia diz que houve um tempo em que os Nephilim estavam na Terra, deixando claramente entendido que houve um tempo em que eles não estavam. É porque eram seres de fora que chegaram. Em inglês está escrito assim, a tradução para português é terrível. Em inglês diz assim, pouco importa. Daquele tempo os Nephilim estavam na Terra. Aí em português diz assim, naquele tempo existiam gigantes na Terra. Vejam que há uma diferença brutal entre o sentido. Em todas as línguas que aqui na Terra a gente tem, só em português tem esse pecado de tradução, mas pouco importa. O fato é que Adão, sob essa perspectiva, teria sido o primeiro ser que nasceu a partir de um pai extraterreno e uma mãe terrena. E Adão, a Bíblia faz questão de dizer, viveu 930 anos, gerou Abel, Caim, gerou vários filhos. A um desses, chamado Sete, ele repassou, claro que inconscientemente, aquela componente genética herdada do seu pai não terrestre. Por isso que Sete viveu 912 anos, e aos 107 anos gerou Enos, que gerou Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Todos esses homens, descritos na Bíblia como